Muito bom dia, mulheres e homens, né, que estão me seguindo aqui. E hoje a nossa live vai ser como prevenir a doença de Alzheimer. Ontem nós já começamos a falar sobre o Alzheimer, certo? O que é essa doença, né? Que agora eu vou fazer uma breve recapitulação para quem, né, quem assistiu, vai só recapitular e ver como prevenir essa doença, que é um mal que está acontecendo com muitas pessoas, né? E então é muito importante se falar sobre isso. Então, o que é a doença de Alzheimer? O que é? É uma doença neurodegenerativa, né, que atinge os neurônios. Então, eles vão destruindo os neurônios através das placas amiloides e emaranhamentos no cérebro. Então, ele vai se deteriorando, certo? Isso atinge a memória, fortemente a memória, porque está localizado naquele sistema. O cérebro pode recuperar sinapses nos estágios iniciais da doença? Sim, nos estágios iniciais, porque posteriormente aquelas placas vão tomando, entendeu? O volume vai aumentando e vai destruindo o cérebro. Então, muito importante você perceber o que está acontecendo, né? No princípio, quando você começa a ter lapsos de memória. Então, é muito importante você se conectar com esse movimento que está acontecendo com você. Como é caracterizada a doença de Alzheimer? Como é caracterizada? Então, é a perda progressiva, né, dos centros, né, nervosos, dos centros do sistema nervoso, dos neurônios que vão se destruindo. É progressiva. Então, por isso que no começo ainda pode reverter. Mas logo, se você só descobre depois, não tem jeito. Então, e isso é ligado. O que prejudica com isso? Prejudica a memória, o raciocínio, né? A resolução de problemas, o seu humor. Tudo isso é normal na doença de Alzheimer. E também acontece entre 60 e 70 anos, né? Essa é a faixa de idade que mais acontece. Há casos raros, como o próprio filme Para Sempre Alice mostra uma mulher, né, em Harvard, né, que ela é professora em Harvard, e ela tem especialidade em linguística. E essa mulher tinha a vida toda organizada, com a parte pessoal, profissional, e com essa doença, isso mexeu com ela, mas ela foi atrás, entendeu? Pesquisou, viu e sabia o que acontecia. A família foi tomando consciência. É muito importante a família tomar consciência para acolher essa pessoa e não discriminá-la. Isso acontece com qualquer pessoa. Então é muito importante tudo isso, né? E aí vocês estão aqui, gente, né? Então, tudo isso é importante. E como prevenir? É importante você treinar o seu cérebro. Sim, o seu cérebro é como um músculo, precisa ser treinado, né? Quanto mais você treina ele, isso é com a quantidade de livros que você lê, é com as palavras cruzadas, é com jogos, né, de lógica, charadas. E muito importante você também assistir bons vídeos, bons filmes, tudo isso estimula a sua memória. Então também é importante, além de exercitar a sua memória, exercitar o seu cérebro, é importante você fazer exercícios físicos, principalmente os aeróbicos, porque já foi comprovado cientificamente que isso aumenta a memória, entendeu? Aumenta o número de sinapses cerebrais, então é muito importante. Outra questão também é você anotar o que você não consegue memorizar. Então anote, porque aí você vai conseguir, né, perceber onde é que está cada objeto que você procura. Além disso, é importante relaxar, fazer técnicas de transformação pessoal, meditação. Tudo isso é bom para acalmar o cérebro. Quanto mais ele acalma e desacelera, mais provável você lembra das coisas.
porque aí você pode adquirir mais informações quando você desacelera. Outra questão, é importante, inclusive, que você faça meditações, essas técnicas de transformação à noite antes de dormir. De manhã também é bom, mas à noite é muito bom para você relaxar e você conseguir dormir. Entendeu? É muito bom esses exercícios porque eles dão um up na sua memória, né? Faz você lembrar mais. E além de você dormir também, o sono é muito importante. Quando você tem um sono reparador, é excelente para a sua memória. Entendeu? Então isso tudo faz você não ter a doença quando você tem uma vida equilibrada, porque assim, foi comprovado que mesmo que você tenha a genética, né, que leve a você ter um mal de Alzheimer, porque a sua mãe, porque sua avó teve, hoje em dia, né, é comprovado que você pode não ter a doença, né? Isso já foi feita pesquisas, entendeu? Inclusive de japoneses que moram nos Estados Unidos e japoneses que moram no Brasil. A vida que eles levam no Brasil, nos Estados Unidos e no próprio Japão, né? Também no Japão, faz eles, né? Qual é a vida que eles teriam melhor? No próprio Japão, porque a vida é mais equilibrada, entendeu? Então, assim, eles, né, nessa vida mais agitada, nessa vida também mais sedentária, a alimentação faz eles também ter a doença, entendeu? Então, isso já está tendo teste, já está tendo comprovações em vários países, né, também, que está se envolvendo com isso, porque isso está acontecendo, né? E muitas pessoas também pensam que a idade vai trazer o Alzheimer. Necessariamente não, depende de como é a sua vida. É muito importante, né? Como você leva essa vida. Muito bem-vinda, Vanusa, muito bem-vinda, minha querida. Isso. E aí vocês podem fazer pergunta. Bom dia, doutora Gláucia, bom dia, Vanusa, seja muito bem-vinda. E a gente está falando, né, dessa doença, né, Vanusa, que está atingindo, você falou, inclusive, que pode estar atingindo sua tia, né? Então é muito importante, sim. Obrigada, minha linda amiga. Isso, minha querida, seja muito bem-vinda. E essa doença, ela atinge, né, Vanusa, muitas pessoas mesmo, né? Eu mesmo tenho a minha sogra, minha mãe, que tem Alzheimer. E aí vocês dizem, mas elas têm uma idade mais avançada? Tem, mas necessariamente não tem que ter, porque a vida da minha mãe era mais sedentária, era mais de casa. Inclusive, uma das dicas é você não ficar passiva na televisão, porque a passividade faz a mente atrofiar. Muitas pessoas ficam muito voltadas à televisão, ficam na frente da televisão de forma passiva. Não, isso aí, né, leva ao mal, sim, porque geralmente é uma vida sedentária, uma vida parada, né? Isso mesmo. Sim, doutora Gláucia, ela está atingindo a minha tia, tá vendo aí? Isso, está atingindo, amigas minhas também, pacientes, muitas pessoas estão sendo atingidas com o mal de Alzheimer. E por isso que a gente está falando, e é tão sério essa doença, né, Vanusa? Porque muitas pessoas são atingidas, sim, gente. Muitas pessoas não sabem lidar. Muitas famílias discriminam as pessoas que esquecem, que estão esquecendo muito, que começam com problema. E é bom todo mundo tomar consciência. Isso é uma certa ignorância. Então é bom as pessoas tomarem consciência dessa doença para saber como lidar, não é verdade? Então é muito importante isso. Sim, muitos seriam poupados, exatamente, isso mesmo. Ela está assistindo. Ai, que bom, muito importante isso, né? E assim, uma questão também muito importante é você anotar que a gente estava falando, quando a pessoa percebe que está começando a esquecer, anotar tudo que ela precisa, porque realmente quando você recebe muitas informações, e a gente, né, nessa sociedade recebe muitas informações. Sim, doutora Gláucia, mulheres transformadas e homens também, isso mesmo, é muito importante, Vanusa, porque nós na sociedade da gente vivemos muitas informações, né? Essas informações, elas um pouco que bloqueiam o cérebro, entendeu? Elas dão estresse, o estresse também é
fator que leva ao mal de Alzheimer. Muitas pessoas têm muito estresse, né? E os estresses podem vir por perdas, podem vir por essa pandemia que nós estamos vivendo agora. Então, muitas situações, né? Tem pessoas que vivem também aquela situação de ficar vendo tragédias o tempo todo. Isso é péssimo para o cérebro. Isso realmente mata as células cerebrais. E hoje é uma pesquisa unânime, não é, Vanusa? E muitas mulheres e homens que estão vendo, é uma pesquisa unânime que isso está atingindo muitas pessoas, né? E hoje temos a alimentação, né? Os neurologistas, juntos, né, com os psiquiatras, psicólogos, estão trabalhando a mente dessas pessoas. Tem alimentação, tem, né, suplementos, né, uma alimentação balanceada, suplementos que complementam, né, o que falta no nosso cérebro, no nosso organismo. É muito importante, porque nossa mente e corpo tem que estar alinhada. Então, é muito importante isso, né? Então relaxar, meditar, como a gente estava falando aqui, né? Pensar, exercitar o cérebro, ler muitos livros é muito importante. Ler livros é muito importante. Oi, minha querida Celeste, verdade, Glaucia, não é? É Celeste. Vanusa, sim, doutora Glaucia. É muito importante exercitar o cérebro. Muitas pessoas não acham que precisa exercitar o cérebro. O cérebro é muito importante. Me lembro que meu avô fazia charadas, ele tinha uma memória maravilhosa. Ele andava muito, ele não pegava em carro, vocês acreditam? Ele andava, tudo dele era perfeito. Ele andava, tocava violão, porque é bom também tocar um instrumento musical. Então, é muito importante tocar instrumentos musicais, fazer uma língua, sabe? O cérebro precisa desse movimento, de fazer movimentos novos, né? E muitas pessoas estão falando assim, porque a minha mãe esqueceu a chaleira no fogo, porque a minha mãe, né? Por quê? Isso é um princípio, então é bom vocês perceberem se acontece isso, ou com você mesmo. Já aconteceu comigo de eu esquecer uma chaleira no fogo. Então, é muito importante você começar a perceber o que está no seu ambiente, você se concentrar. Quanto mais você se concentra no que você está fazendo agora, onde é que está a minha chave, o que é que eu estou fazendo agora? Se eu estou fazendo a comida, então é bom eu ficar focalizada, porque nós mulheres, eu falo nós mulheres porque eu me incluo nelas, nós queremos fazer tudo ao mesmo tempo, né? A gente está lavando a roupa, a gente está botando a comida no fogo, a gente está, tá entendendo? A gente está fazendo milhares de coisas ao mesmo tempo, e isso é um distrator da memória, entendeu? Isso faz você, né, perder a memória. Então, é muito importante isso, né? Sim, me fez uma dúvida. O que é, Vanusa, doutora? Me tira uma dúvida. Sim, pode falar a sua dúvida. Diga que eu tiro a sua dúvida. Então, é muito importante. Maravilhosas mulheres, fantásticas. Essas mulheres são maravilhosas, gente. Elas fazem técnicas, elas fizeram o curso, elas são assim, sabe? Elas fazem tudo direitinho e elas focam mesmo. Por isso que tem essas transformações. O cérebro delas é tão ótimo, né, Vanusa e Celeste? E então as mulheres também que fazem o programa, porque realmente é muito importante você fazer todas as técnicas, né, de transformação, de você meditar, de você se localizar em você, né? Porque muitas vezes nós esquecemos de nós mesmos, estamos tão voltadas para o mundo, estamos tão voltadas para o outro, que nós esquecemos do que nós estamos fazendo no momento atual, né? Então, são técnicas maravilhosas, né? Muito obrigada, né? Muito bom mesmo, porque é importante, porque quando você relaxa o cérebro, é comprovado cientificamente que a memória é maravilhosa. Por quê? Quando você relaxa, você também, né? Principalmente quando você faz à noite, né, meninas? A mente relaxa, e quando a mente relaxa, você dorme bem. É um fator muito forte dormir bem e relaxar a mente, né? Porque você acorda realmente com a mente muito localizada. Agora, para isso também, para a mente ficar muito boa, também não é acordar e ver milhares de coisas. Foca sempre sua atenção no que você está fazendo. Sei que às vezes é difícil para nós, mas pelo menos em 2 coisas, não procura 3, 4, porque isso vai desfocalizando você. Você vai perdendo o contato e de repente você vai para um cômodo e chega lá e diz, o que eu ia fazer mesmo, gente? O que eu ia fazer aqui?
Aconteceu comigo várias vezes, então é porque a gente bota muitas coisas na cabeça, não é verdade? Muitas coisas na cabeça, doutora Gláucia. Essa doença deixa pessoas agressivas? Sim, é um dos sintomas. É uma doença degenerativa, né? Que ela afeta o humor, a memória, a resolução de problemas. Muitas pessoas ficam agressivas. Necessariamente não são todas que têm que ficar agressivas, mas isso afeta realmente o humor e muitas pessoas ficam agressivas. Isso acontece. Quando vão tomar banho, elas implicam quando vai tomar banho, não quer tomar banho. Outras adoram, mas umas não gostam mesmo, começam a implicar, vira criança, embirrenta mesmo. Porque minha tia fica assim às vezes, sim, fica com muita raiva. Ela realmente, né, isso é porque mexe com todo, né, o sistema, então mexe com o humor, mexe com a resolução do problema. Muitas pessoas, elas ficam procurando a chave. A chave, onde é que está a chave? Isso aconteceu com minha mãe, com minha sogra. Ficam assim, procurando onde é que está a chave. Às vezes a chave está pertinho e elas não conseguem ver a chave. Entendeu? É isso mesmo. Isso mesmo, doutora Gláucia, é exatamente isso, né? Elas ficam agressivas, muitas ficam agressivas, porque mexe no humor, né, gente? Mexe no cérebro, entendeu? As células, essas placas amiloides, né, que vão surgindo no cérebro, então elas são tóxicas, então elas vão destruindo os neurônios, principalmente na parte da memória aqui, principalmente na parte localizada da memória, do humor, entendeu? Da resolução de problemas. Então é muito importante realmente você ver que isso está acontecendo, para você entender que está acontecendo. Isso pode acontecer. Aí os médicos, eles passam um remédio lá, que acalma, entendeu? A mente da pessoa. Porque, né, inclusive a minha mãe tinha os remédios para ela usar naqueles momentos que ela estivesse mais irritada. Então é muito importante isso, né? Essa questão aí que você está colocando. É muito triste, né? Isso, é muito triste mesmo, mas acontece, né? E aí nós, né, temos que saber lidar. Uma questão muito importante é que a música é muito boa para as pessoas que têm essa doença, porque ela acalma o cérebro, faz ela memorizar situações boas, né? Principalmente as músicas que lembram o tempo delas, né? Porque lembra que a gente fala que ela atinge a memória presente, né? Essa doença ela vai atingindo a memória recente, então ela vai esquecendo da memória recente, elas vão lembrando da memória passada. Então, as músicas antigas, tudo que se cantava antigamente, que elas cantavam, que elas iam à igreja, o movimento que elas tinham, né, nesse momento, bem mais para trás, elas lembram, entendeu? Então, inclusive elas gostam de contar histórias, elas contam histórias, como é que foi o casamento, como foi a juventude, elas lembram detalhes, porque essa memória antiga, né, no começo ainda não é afetada. É muito interessante isso. Gratidão, doutora Gláucia, pelas informações. Muito importante. É muito importante, gente, a gente saber lidar, né? Porque assim, aí você sabe que às vezes elas contam muitas histórias repetidas. Então você está lá e você ouve, porque sabe, é muito bom para elas, né? Mesmo só porque ela tem a doença, né? Que ela não vai poder se comunicar. É muito bom para ela saber que tem alguém para ouvir, tá entendendo? É como se você tivesse, é você ter um diálogo com ela da forma dela, entendeu? Você entrar na questão dela. Então aí você ouve a história, entendeu? Aí você se comunica daquela linguagem dela, entendeu? E não é difícil, é só você ouvir a história, repetir as histórias, né, que ela está falando, e falar que legal aquela época, que bom que você viveu isso, mostrar que bom, né? Que legal, maravilhoso você está lembrando disso, que bom, esse momento era tão bom, então está sempre reforçando isso, aí ela se sente bem. Porque quando ela não se sente acolhida, ela vai se fechando e é pior para a doença. Ela vai ficando com vergonha, sabe? Ela vai achando que o que ela fala não é importante. Então ela vai se achando e isso aumenta, porque muitas vezes o Alzheimer está muito ligado à depressão. Começa muitas vezes com a pessoa depressiva.
Então é muito importante você ver esse movimento da pessoa. Muitas vezes ela vai escalando. Por que ela vai escalando? Ela vai se fechando, vai ficando no mundinho dela. Por quê? Porque ela acha que tudo que sai dela é uma vergonha. Né? Ela tem uma ideia, ela está vendo que está saindo, que não está, né? Ela não quer mais sair, ela começa a se fechar. Então é importante esse movimento das pessoas socialmente entenderem, para não fechar aquela pessoa num quarto, né? É muito triste, né? Ficar trancada, então tentar fazer o máximo para aquela pessoa, para que ela esteja em contato com a gente, é muito importante mesmo, né? Minha mãe conversa bastante com ela, isso, deixando ela bastante melhor. Isso é muito importante, tá vendo? Esse movimento de conversar com ela é muito importante, porque ela se sente ouvida, sabe? É um ser humano, independente de ter a doença, e ela se sente ouvida, colocar música, conversar com ela, sabe? Sim, ela se sente normal, mesmo que tenha doença, gente, porque não é um bicho de sete cabeças, qualquer um pode ter essa doença, entendeu? Qualquer um pode ter. Agora, é importante para que não tenha essas dicas, né? Essa forma de viver, procurando saber que seu cérebro é uma parte do corpo importantíssima, uma máquina maravilhosa, que você tem que trabalhar como trabalha o seu corpo. Inclusive, se você não trabalha o seu corpo, você começa a trabalhar agora. E aí, qual é o exercício conveniente para a idade? Porque tem muitas pessoas que discriminam, mas ela é velha, não dá para correr, não dá para fazer, não precisa só correr. Tem tantos exercícios, é o que for conveniente para ela, o que for de acordo com a idade dela. Inclusive, é importante você ir no médico para ver como é que está a memória dela, né? Para ver como está todos os exames dela, né? Fazer um check-up geral nela. Então, é importante sempre verificar a pressão, se é a pressão alta, entendeu? A pressão também é um distrator, né, para a mente, então é importante ver a pressão arterial, se está elevada, e sempre mantendo a frequência normal, né? Se ela tem tireoidismo, certo? Hipertireoidismo ou hipo, isso também afeta a memória, tudo isso afeta a memória, então é importante fazer um check-up geral e tomar os remédios se tem pressão alta, para ficar regularizado. Muito importante isso. E a Vanusa está dizendo, escuta as histórias dela, faz orações, a sua mãe, né? Que bom, com ela deixando ela mais, que ela fica melhor, né? Ela, né, a comida, dá comida para ela, que bom. Ela e também tomar banho, os remédios, que bom, é muito importante tudo isso, né? Os remédios é muito importante, para fazer todo esse equilíbrio. E a Celeste está dizendo, e também a família, né? Muito importante com essa pessoa no cuidado. Muito importante. É importante, inclusive, quando a pessoa tem Alzheimer, é importante que ela esteja 24 horas. Se você não pode ficar, coloca um cuidador. Ela não pode ficar sozinha. Tem que ficar 24 horas com a pessoa, certo? Precisa. Isso aí foi, inclusive, solicitado para minha mãe, né? Que ela tem que ficar 24 horas, porque ela pode ligar a chaleira, deixar lá, pode ter algum problema, algum acidente, porque ela não tem aquela consciência. Então, tem que realmente ter todos os cuidados. A família realmente, Celeste, tem que ter todos os cuidados. É muito importante isso, exatamente isso, Celeste. É muito importante que realmente a família se conecte, né, com essa pessoa. Ela tem que ter cuidado. Se você não pode, mas assim, a qualidade de contato que você tem na hora que você pode é muito importante. Mas se você não pode, você tem que botar um cuidador. É muito importante o cuidador para estar com essa pessoa, porque realmente ela não tem aquela consciência. Você, né, você vai ser responsável por alguma coisa que aconteça com ela, né? Não só você, mas as pessoas que estão ali na família, né? Que é importante para ela, e inclusive era a rede de apoio que ela pode contar, é a rede de apoio que ela pode contar, e ela, né? É muito importante a família, por isso que é muito importante, né, que nós falemos sobre a doença, né? Não é uma coisa que para a gente esconder e achar assim, não, só quando eu ficar velha que vai ter isso. Não, gente, está acontecendo, a gente pode ajudar, até uma amiga, até uma pessoa, né, falar sobre isso, mostrar como isso está acontecendo, isso acontece. Antigamente se achava que era caduquice.
mas hoje está se descobrindo, graças a Deus, né? A ciência, a neurociência está realmente evoluindo nisso e a gente vem falando sobre a memória, como trabalhar né, a memória, que é como um músculo que precisa trabalhar para não atrofiar. Sim, a alimentação que você come também é muito importante para a sua memória. Beber com moderação, entendeu? Também porque o álcool em demasia, ele vai, né, atrofiando a memória. Então é muito importante, não só para o seu corpo, né? Mas a sua mente é incrível, né? Mas assim, até os níveis de glicose, é importante você ver suas taxas, como é que estão. Também elas podem, né, trazer prejuízos enormes para a sua memória, entendeu? Então, manter realmente, gente, em equilíbrio todas as suas taxas, né? Como é que está o seu colesterol, como é que está a sua glicose, o que é que você tem se alimentado, né? Gordura demais também vai para o cérebro, né? Antigamente a gente achava que só ia para o corpo, mas com a ciência está se mostrando que o cérebro também, entendeu? Essas taxas de gordura, essas taxas de glicose, tudo, né? Não é bom para a memória, é isso? E a Celeste está dizendo assim, e a Vanusa está dizendo, minha mãe falou de mim para ela não lembra de mim, às vezes, sim, muitas vezes ela não lembra. E olha, que no começo ela lembra até dos filhos todos e das pessoas que estão próximas, né? Mas depois ela vai esquecendo, às vezes, muitas vezes vai esquecendo dos filhos. E se tiver num declínio maior, esquece todo mundo e até se fecha nesse mundo. Porque é uma doença que realmente degenerativa, que vai atingindo todo o cérebro, né, que vai destruindo as células, certo? Neuronais, gente. Então é isso que vai acontecendo e é muito importante por isso que é tão importante que a gente realmente esteja dando qualidade de afeto, de carinho para essa pessoa e nós também podermos nos prevenir dessa doença. E aí muitas pessoas dizem, não, isso aí não vai ter jeito, porque quando a gente envelhece é assim mesmo, fica velha é assim mesmo. Não é, isso aí é um mito, né? Muitas pessoas dizem, quando vai ficando velha não tem jeito, a gente vai ficando mesmo com perda de memória. Isso é um mito, não é verdade. Você pode muito bem, isso que a gente está falando, exercitar o seu cérebro. Hoje, por que será? Então, se as pessoas que acreditam assim, por que será que tem pessoas que vivem tanto tempo e não tem problema? Eu tinha uma tia que ela viveu 107 anos, era super alegre, dinâmica, fazia roda de amigas, né? Sempre para conversar, tocava piano, entendeu? E dançava, né? Tinha um clube de dança só de idosos. Então ela fez uma festa maravilhosa de 100 anos, contava piada pesada, meu pai dizia. Essa mulher viveu e eu perguntei às cuidadoras, quando ela já estava bem velhinha, né? E a minha tia Candinha, que ela mora em Maceió, e eu perguntei como é que as taxas, ela está tudo normal. E ela assim, toda envergadinha, porque a idade realmente é normal, a pessoa vai ficando mais velhinha. Mas ela estava com as taxas todas de glicose, tudo normal, como uma criança, entendeu? Então não é possível, né? Então ela tinha uma alimentação regular, a mente dela, entendeu? Estava sempre procurando, né? Pensar em bons amigos, em alimentação saudável, em fazer exercício. Ela adorava dança, então o exercício pode ser o que fica melhor para você. Ela dançava, né? Tinha as amigas dela, né? Tinha os amigos também naquela mesma idade, então ela viveu realmente a vida. Essa pessoa realmente para mim é um exemplo, eu me inspiro nela, tia Candinha, que Deus a tenha, né? Ela já foi, mas ela viveu 107 anos. E ela morreu no Dia das Mães, os filhos fizeram homenagem para ela, entendeu? Foi lindo mesmo, e eu acho que é assim que a gente tem que viver, né? Ela realmente é uma inspiração. Meu pai falava muito dela, que era uma inspiração, que se ele voltasse à vida, ele faria tudo que ela fez, né? Entendeu? Cuidaria mais dele, entendeu? Da saúde, né? As pessoas pensam, né, que realmente é um exemplo. Ela é um exemplo, né? E a gente tem que se inspirar nesses exemplos maravilhosos, não é verdade? E vocês estão falando que isso mesmo, doutora Gláucia, é muito importante mesmo. E a Celeste está dizendo, tem pessoas que vivem até 100 mais anos bem
bem lúcida, com certeza. Ela era muito lúcida. Tão lúcida que realmente, né, eu tive o prazer de me despedir dela pouco antes dela morrer. E a gente sempre que ia para Maceió, a gente ia lá, muito bom, muito legal mesmo. Que ela era muito ligada ao meu pai, né? Então, assim, ela tinha uma ligação e também a cunhada dela, que era a minha avó, né? A minha avó foi bem antes que ela, foi uns 40 anos antes que ela, 47 anos antes que ela. Mas, assim, elas eram muito amigas, né? E assim, eu vi quando a minha mãe perguntou para ela quem é esse? Meu pai, a gente foi visitá-la e perguntou quem é esse? Aí ela falou, filho de Ione, filho de Ione, entendeu? E eu vi claramente, a memória dela era excelente, ela toda envergadinha, gente, mas a memória dela era ótima, mas ela tinha uma forma de viver que eu digo para você, eu pude constatar, e isso me inspira, entendeu? Essa tia Candinha maravilhosa, que eu devo a ela todas as gratidões do mundo, eu agradeço por conhecer a história dela, né? Maravilhosa. Então, ela vivia a vida, entendeu? Ela procurava sempre amenizar. E olha que ela teve problemas com o marido, né? Entendeu? Mas assim, e ele morreu também bem antes que ela, mas ela procurava viver a vida. Ela sempre falava para minha mãe, olha, minha filha, eu procuro viver a vida, né? O melhor que eu posso viver. E eu não procuro levar muitos problemas, né? É isso que a gente está falando aqui. Não levar muitos problemas. Eu sei que às vezes é difícil, o estresse vem, mas o que a gente pode controlar com o estresse é muito importante, porque o estresse é um fator de risco. Dependendo do nível que você viveu de estresse na sua vida, né? E realmente o estresse, às vezes você fala para mim, poxa, mas agora mesmo, a gente está vivendo uma pandemia. O estresse vem, gente. Todo mundo tem estresse, mas é como você lida com ele depois que ele vem, né? Depois que vem a situação ruim, como que você lida com ela? É essa questão que é importante. Todo mundo tem essas emoções de ansiedade, de estresse, e elas vêm. Mas é a questão do controle, entendeu? É isso que os neurologistas, cientistas, né, todos, né, nós estudando, vê que o estresse ele é um fator de risco, mas importante, depois que ele vem, como você lida com ele, como você se adapta à nova situação que é agora, nessa pandemia, nós temos que adaptar esse novo, né? Não é difícil? É difícil, a gente vê pessoas indo embora, parentes, amigos, mas como nós nos adaptarmos a essa situação e sairmos bem dela, porque tudo isso, se não for adaptado, leva a esse mal, gente. Sim, o cérebro não aguenta muita carga, né? Muita carga de energia, muita carga de estresse. Ele não aguenta, isso é comprovado cientificamente, né? Tem pessoas que vivem até 100 anos, isso mesmo. E a Celeste diz, muito lindo mesmo essas pessoas, lindo. Ivanilda disse, que bom, doutora Gláucia, Deus abençoe sua tia no céu. Que Deus abençoe, Vanusa. Celeste, é muito lindo mesmo, a Vanusa. Que Deus abençoe. Ela é muito, muito inspiradora para nós mulheres, né? Eu adoro contar essa história porque ela é muito inspiradora para todas nós mulheres, gente. Nós podemos realmente, ela tinha estresse, ela tinha as questões todas, mas ela procurava sempre o que é que eu posso ser melhor. Como eu posso viver melhor diante de tudo isso? Como é que eu posso ser melhor, né? É verdade, doutora Gláucia Vanusa, muito, muito, muito mesmo. Amém, realmente, sim, Celeste. Vanusa, é realmente muito importante como a pessoa lida com a sua vida, como é a sua vida, diante das dificuldades todo mundo tem, mas né, ela também tem, como é que ela lida com esse estresse, como ela lida com, né, com as dificuldades, mesmo existindo. E uma questão muito importante, eu falo da espiritualidade, né? Inclusive eu falo no grupo, né, da espiritualidade, vocês também falam muito, é muito importante a fé, Deus no coração também, para viver momentos difíceis, né? Porque independente, né, da religião, é importante você saber que tem um ser superior, né, que nos dá força quando você está realmente mais fragilizado, porque tem momentos que nós estamos fragilizados. Eu não quero dizer com isso que você não tem estresse, que você não tem estresse, você tenha, mas como você pode se adaptar, quem você pode pedir ajuda também é muito importante, entendeu? Além de Deus, quem você pode pedir ajuda
porque a gente tem que fazer essa aliança para o bem, essa aliança de tudo que é bom, né? Porque o nosso cérebro, assim como o nosso corpo, ele precisa ser muito bem tratado, vocês viram, né? Como é importante, gente, é muito importante. Muitos têm depressão, muitos têm ansiedade, nós passamos por depressão também, por perdas, mas como trabalhar nosso cérebro para que a gente se adapte, mesmo com as situações ruins, vivamos o luto, vivamos as situações, mas não deixarmos de viver o melhor da vida, mesmo diante de situações ruins. Saber que temos um ser, né, superior, que podemos nos acolher, que pode nos acolher. Temos um grupo, podemos criar um grupo de apoio, nós temos o grupo, né, de apoio Mulher Fantástica, Mulher Transformada, né, Mulheres Transformadas, que é muito importante, né? É muito importante fazermos essa aliança para o bem, estarmos conectados com boas amizades, né, que realmente isso melhora o nosso cérebro. Então, viva o melhor da vida, isso. Sim, muito inspiradora, uma mulher guerreira, isso mesmo. Amém, doutora. Que Deus é maravilhoso sempre, isso, pedir muito, gente, pedir muita ajuda, sim, é muito importante. Você pedir ajuda, assim, além de Deus, também uma pessoa, um profissional, uma pessoa que possa te ajudar, um grupo que possa te apoiar, tudo isso é importante. O grupo de apoio é muito importante, uma comunidade de apoio é muito importante para... Nós vivemos dificuldades, mas podemos nos ajudar mutuamente, né? Então é muito importante isso, e eu estou terminando a live agora com muita gratidão, né? Eu vou deixar gravada essa live para vocês todos assistirem em algum momento, e essas meninas maravilhosas, mulheres fantásticas, a Vanusa, Celeste, eu só tenho muita gratidão mesmo, e muito obrigada para vocês, um excelente dia. Obrigada, lindas. Olá, pessoal! Para ter acesso aos meus vídeos motivacionais, às técnicas de transformação pessoal, se inscreva no meu canal, acesse a minha página no Facebook e entre no novo grupo Mulher Transformada.